Vibramos elétrons, tudo positron. Vídeo de hoje a gente vai começar a conversar sobre reações de substituições em hidrocarbonetos. E hoje a gente vai falar sobre os alcanos. Alcanos são aquelas moléculas que possuem apenas carbono e hidrogênio, mas que têm o quê? Só ligações simples entre carbonos em cadeias abertas. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a reação de substituição em alcanos. Vamos lá! Meus elétrons, na última aula a gente viu que as reações de substituição podem ser feitas em alcanos ou compostos aromáticos, que são aqueles que possuem o quê? O anel benzênico. A gente vai focar nesse conjunto de substâncias, que são os alcanos. Os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem ligações saturadas entre carbonos. Vamos olhar aqui. Por exemplo, eu tenho o etano, tá? Esse aqui é o etano. A gente já falou dele lá atrás. O etano, ele é um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? O hidrocarboneto são compostos que possuem apenas carbonos e hidrogênio. E por que ele é um alcano? Ele é um alcano porque, além de possuir carbono e hidrogênio, entre os carbonos eu tenho isso aqui, olha, ligações saturadas, ou seja, uma ligação simples entre carbonos. Então, toda vez que eu tiver ligação simples entre carbonos de hidrocarbonetos, eu vou ter um alcano. Então, a gente vai fazer substituições nesses tipos de compostos. O primeiro que a gente vai ver é a halogenação de alcanos. A halogenação nada mais é do que a substituição de um determinado hidrogênio de um alcano por um halogênio. Então, halogênio é aquela galera da família 7A da tabela periódica. Flúor, cloro. Então, aqui, ó. Eu tenho o flúor, eu tenho o cloro, eu tenho o iodo, eu tenho o bromo. Então, toda vez que eu falo de halogenação, eu estou querendo substituir um hidrogênio por algum dessas famílias. Então, eu vou pegar o hidrogênio e substituir por um halogênio. Por isso, a halogenação. Então, olha aqui, como é que funciona? Vamos dizer que eu tenho um metano aqui, tá? Que é o CH4. Então, eu tenho um CH4 aqui. O CH4, ele é o quê? Ele é um carbono ligado a 4 hidrogênios. Então, eu vou reagir esse metano com um gás cloro, que é o Cl2, tá? O gás cloro é o Cl2. O que acontece? No momento que eu reagir o gás cloro com um gás metano, eu vou quebrar a ligação cloro-cloro, e vou quebrar a ligação carbono-hidrogênio. Um cloro vai se ligar ao hidrogênio e o outro cloro vai se ligar ao carbono. Então eles vão fazer o que? Eles vão fazer uma troca. Então eu vou fazer uma troca de um hidrogênio por um cloro. Como produto eu vou ter o que? Eu vou ter isso aqui, olha. Eu vou ter o metil ligado ao cloro. Então, a gente vai sair de um metano. Então, eu vou sair do metano e vou chegar no cloro metano. E, além disso, eu vou formar um subproduto. Esse subproduto é o HCl, que no caso de gás, a gente chama de cloreto de hidrogênio. Se por acaso você tivesse em solução aquosa, a gente chamaria de ácido clorídrico. Beleza? Continuando. Então eu tenho um CH4 e coloco 1 mol de Cl2. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou formar 1 mol de CH3Cl. Então eu tiro um hidrogênio e coloco um cloro. Aí eu adiciono mais um mol de cloro. O que acontece? Agora eu vou formar isso aqui, olha.
o CH2Cl2. Coloco mais 1 mol de cloro, arranco mais o hidrogênio. Então fica o quê? CHCl3. E coloco mais 1 mol de cloro. Então, se eu quiser clorar totalmente o meu metano, eu vou precisar de quê? Se eu quiser clorar totalmente, para clorar totalmente, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de 4 mols de Cl2. Então, para cada mol de metano, eu vou precisar de 4 mols de Cl2. Beleza? Só que olha só, quando a gente faz essas reações de halogenação, existe uma ordem de reatividade. O flúor ele é extremamente mais reativo do que o cloro, do que o bromo, do que o iodo. Então, o flúor ele é muito mais reativo. Então, se por acaso eu colocar uma mistura de flúor, cloro, bromo e iodo, o flúor vai atacar primeiro. Só que tem um problema. Pelo flúor ser muito reativo, essa reação é muito explosiva. Tá? Então, como o flúor é muito reativo, essa reação é muito exotérmica, ela libera muito calor. Então, você pode causar uma explosão. Em compensação, o I2 ele é muito lento. Tá? Colocar iodo em uma molécula é muito difícil, porque ela é lenta, é devagar e o seu rendimento é muito baixinho. Então, eu vou ter alguém que é muito rápido, que é o flúor, e alguém muito lento, que é o iodo. Por isso que normalmente a gente trabalha ou com cloro ou com bromo, que as velocidades são relativamente rápidas e o meu sistema é estável. Então aqui, olha, as reações envolvendo flúor são muito violentas, por isso são explosivas, e o I2 praticamente não ocorre. Isso a gente está falando de reatividade do halogênio. Só que se a gente olhar a reatividade do carbono, existe diferença. Existe uma ordem de reatividade do carbono. Carbonos terciários são muito mais reativos que carbonos secundários, que são mais reativos que o carbono primário. Então, num processo de halogenação, eu sempre vou tentar halogenar o carbono terciário primeiro, depois o carbono secundário e, por último, o carbono primário. Então, olha aqui. Vamos dizer que eu tenho essa molécula aqui, o 2-metilbutano, e eu quero clorar essa molécula, tá? Se por acaso eu for analisar o meu produto da cloração, o que vai acontecer? Eu vou perceber que a maior parte foi dada pelo carbono terciário. Ou seja, aqui, ó, o meu carbono terciário, ele teve maior halogenação do que o carbono, por exemplo, o carbono primário. Aqui, ó, o carbono primário, ó, aqui e aqui, ó, carbono primário. E também do carbono secundário, aqui, ó, carbono secundário. Ou seja, o carbono terciário tem uma preferência maior do que o carbono secundário. E tem uma preferência maior do que o carbono primário. Ah, Eric, mas esse aqui é carbono primário. Por que ele está com 28? Porque, olha, além dele ser um carbono primário, ele está muito próximo de um grupamento aqui, ó, que tem muitos elétrons. Então, esse grupamento fornece muitos elétrons e ele acaba reagindo mais rápido. Mas a preferência é sempre carbono terciário. Então, lembrem dessa relação. Terciário, secundário, primário. Beleza? Ah, Eric, mas para que serve halogenar um alcano? Bom, a gente tem diversas aplicações quando trabalha com substituições em alcano.
A gente tem, por exemplo, o diclorometano, que foi muito utilizado na solubilização de cafeína do café. O cloretano, que até hoje é utilizado como anestésico inalável, por exemplo, para operações. Os antigos CF6, que eram gases refrigerantes muito utilizados em geladeiras e ar-condicionados. E a primeira etapa de produção, por exemplo, do Teflon. Então o Teflon é o tetrafluoretileno. Então a primeira etapa de produção do Teflon é a produção de compostos com flúor. Então a gente tem diversas aplicações dentro da indústria. Beleza? Depois da halogenação, a gente tem um outro tipo de substituição, que é a nitração. A nitração é a reação entre um alcano e o ácido nítrico na presença de ácido sulfúrico. Então eu vou tentar adicionar um grupo nitro, tá? Então eu vou substituir um hidrogênio por um grupo nitro. O nitro é o grupamento NO2. Esse tipo de reação ele é muito utilizada, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com aromáticos para fazer TNT, trinitrotolueno. Mas aqui a gente tem outras aplicações. Por exemplo, quando eu quero fazer compostos nitrogenados. Então, quando eu quero fazer uma borracha nitrílica, uma borracha que tem grupamentos nitros. Então, o que acontece? Olha, eu tenho aqui de novo o CH4 e aqui eu tenho o HNO3, tá? O ácido nítrico. O que acontece? O HNO3, eu vou ter a hidroxila ligada ao NO2. Essa hidroxila ela vai quebrar do NO2, tá? E o que vai acontecer? A hidroxila reage com o hidrogênio. E esse NO2 ele vai trocar de lugar com o hidrogênio. Então, no momento que ele trocar de lugar, agora vai acontecer o quê? Eu vou ter esse grupamento aqui, ó, que é chamado de nitrometano. Então, o nitrometano, ele vai ter o quê? O grupamento metil, que veio do metano, e o grupamento nitro. E do lado a gente vai produzir um subproduto que é a água. Por quê? Porque eu estou reagindo hidroxila com hidrogênio. Então, os processos de nitração, eu sempre vou substituir o hidrogênio pelo grupamento nitro, na presença de ácido sulfúrico, tá? Isso é super importante, pessoal. Tem que ter ácido sulfúrico no meio. Próxima reação que a gente tem é o quê? É a reação de sulfonação. A reação de sulfonação é a reação entre um alcano e o ácido sulfúrico. Então, como é que funciona? A gente vai pegar o alcano, vai colocar ácido sulfúrico e vai borbulhar o gás sulfídrico. Então, o que acontece? Aqui, ó. Essa reação, ela também vai obedecer àquela lei, aquela ordem de reatividade que a gente viu. Só que esse tipo de reação, ela ocorre apenas com compostos maiores que 6 carbonos. Se você tentar sulfonar compostos menores, você vai destruir a sua molécula. Você não vai conseguir sulfonar. Então a sulfonação só funciona para compostos grandes. Então olha aqui, o que acontece? Eu vou pegar, por exemplo, aqui, só para simplificar nossa ideia, o metano, tá? E eu vou adicionar o ácido sulfúrico a quente. Eu vou aquecer o ácido sulfúrico e coloco na minha reação. O grupamento sulfônico vai ser trocado pelo hidrogênio. Então você tem a saída do hidrogênio e a entrada do grupamento sulfônico. E quando você tiver isso, o que vai acontecer? Agora o CH3 vai se juntar ao grupamento e eu vou produzir também água. Então, o processo de sulfonação, eu retiro o hidrogênio e coloco um grupo sulfônico. Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente viu as principais reações que ocorrem com alcanos.
Então vimos a halogenação, que é quando eu substituo um hidrogênio por alguém da família 7A. Nós vimos a nitração, que é quando eu retiro o hidrogênio e coloco um grupo nitro, NO2. Mas para isso acontecer, eu tenho que colocar alcano, ácido nítrico e ácido sulfúrico. E vimos a ideia de sulfonação, que é quando eu retiro o hidrogênio e coloco um grupo sulfônico. Então isso ocorre quando eu estou borbulhando SO3 e esse ácido sulfúrico estiver quente. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!